amando pela vida deles. Eu quero compartilhar com você algo que Deus gerou no meu coração. Nesse dia, eu tinha uma outra palavra preparada, era um outro texto, era um outro tema, mas a gente fala que existe um santo ministério do gabinete, né? O gabinete, ele é um santo ministério, pelo menos para mim, né? Eu encaro gabinete como um lugar santo, como um lugar que Deus fala, que Deus separa, que Deus prepara. E hoje Deus falou comigo muito forte. Desde ontem, na verdade, eu atendi os pastores ontem, os pastores regionais, né, os pastores que são líderes regionais na Bahia, em Planaltina, no Centro-Oeste e também no Sul, em Joinville, nossos pastores base de cada região. E estive com eles online, conversando e discipulando e ministrando sobre a vida deles. E Deus falou muito sobre esse assunto comigo, e aí quando foi hoje pela manhã, hoje pela tarde, nos gabinetes que eu fiz, Deus foi trazendo isso, uma necessidade de nós nos posicionarmos diante de algumas coisas. E eu entendi que Deus queria falar isso com a igreja, que Deus estava me levando a entender isso, para que a igreja pudesse entender. Então abra sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. A partir do verso 3, fala assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar a sua vida. Só até aí. Aqui são 2 relatos de dois grupos de pessoas querendo salvar a vida. Um diz: se eu ficar aqui na porta da cidade, posso morrer, leproso. Se eu entrar, eu também posso morrer. Então, qual o risco que nós vamos correr? E o que estava lá dentro fugiu para não morrer. Só que tem um contexto nessa história. Eles fugiram do rei, do povo de Deus, do exército do povo de Deus, que não existia. O povo de Deus estava derrotado. O exército do povo de Deus nesse tempo estava derrotado. Mas Deus, e por que estava derrotado? Porque o rei responsável, os antecessores foram péssimos reis, não caminharam nos caminhos do Senhor, então eles perderam a autoridade sobre os seus inimigos. Então agora eles são derrotados, e agora Deus queria resgatar, queria dar a eles esse resgate, e aí Deus criou uma estratégia para que eles conseguissem ganhar e conquistar esse arraial dos sírios. Só que nesse arraial, perto desse arraial, tinha 4 leprosos. E aí é importante você entender algumas coisas. Primeira coisa é que leproso nesse tempo era maldição, não era uma doença comum, era uma maldição. E como maldição, eles eram considerados imundos. E como imundos, eles tinham o mesmo tratamento de mortos. Presta atenção, um judeu não tocava num leproso assim como ele não tocava num morto. Era o mesmo tratamento. Quando os mortos eram tirados da cidade, porque eles eram imundos, enterrados fora da cidade, o leproso também deveria ficar em vilas fora da cidade. Da mesma forma, porque eles eram considerados imundos. Então,
essa é a condição social desses 4 homens. A primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: tem doença que vai te fazer ficar isolado. Mas não é só lepra. Tem muitas doenças que nos isolam. Não é só doença física. Não é só doença emocional. Tem muitos tipos de ataques do inferno contra o nosso físico, contra as nossas emoções, contra o nosso espírito, que o único intuito é nos afastar, é nos separar, é nos deixar isolado. Tem doenças que são fomentadas, que são geridas no meio da solidão. E cada vez mais nós temos sofrido essa questão. Estava conversando com uma pessoa esses dias, com um homem, e ele tinha alguns episódios de depressão na vida dele. Alguns episódios mesmo, vários episódios graves. E eu perguntei para ele, falei assim, mas o senhor não tem ido à igreja? Ele, pois é. Eu falei, o senhor não tem ido ao GC? Ele, pois é. Eu falei, o senhor não tem atendido o telefone? Ele, pois é. Eu falei, não é pois é. Eu estou te dando remédio. O GC, a igreja, a ligação, a mensagem, são remédios na vida do Senhor. Não são só uma questão de querer que o Senhor esteja junto. Desde a pandemia, nunca mais voltou na igreja. Porque tem medo de estar no meio do povo. Tem medo de estar em comunhão. E eu disse isso para ele, falei, o senhor tem que entender que isso é remédio na vida do Senhor. Da mesma forma que o senhor toma o remedinho que o médico te passa, tem que tomar todo dia, senão sua pressão sobe, senão o seu coração dispara, o senhor tem que estar em comunhão, estar junto. Ele, pois é, mas eu tenho dificuldade. Eu falei, rompe essas dificuldades, porque isso é um ataque do inferno contra a sua vida, isso é um ataque do inferno contra a vida da igreja. Querido, deixa eu te falar um negócio, a pandemia trouxe muitos bens sobre a igreja, de todo o coração. A pandemia, ela impulsionou a igreja para muitos lugares, para muitos lados, para muitas faces. Isso não foi de tudo ruim, mas por outro lado, os que já eram igreja se afastaram. Os que já eram igreja ficaram mais doentes. Por quê? Porque não entenderam o agir de Deus, não entenderam a estratégia de Deus, não entenderam como que Deus venceu essa guerra. O que aconteceu? Qual era o objetivo? O objetivo era fortalecer a igreja. O objetivo era juntar a igreja. O objetivo é ter mais comunhão, é ter mais unidade, é ter mais compaixão uns pelos outros, é ter mais misericórdia uns pelos outros. Eu comecei a preparar a live de ontem, eu fiquei me lembrando das lives do meio-dia. Quem lembra das lives do meio-dia? Quanta presença de Deus, quanto poder de Deus, quanta manifestação de cura, de milagre. Mas por quê? Porque nós estamos em comunhão, em compaixão um dos outros. Essa era a estratégia. Estávamos distantes, era por uma live, era online, tudo bem, mas nós estávamos juntos, o nosso coração, aquilo que nós estamos fazendo juntos. Ah, pastor, alguém me disse uma vez, muitos fazem isso por medo. Não tem problema, a motivação e a estratégia não importa, importa o resultado que nós temos. Importa pessoas que foram curadas, foram saradas, foram removidas de um leito de depressão, de um leito de dor, porque tinha alguém dizendo, eu estou orando por você, eu estou clamando a Deus por você. Essa é a importância da igreja. E aí tem algumas coisas que eu queria destacar com você. Mesmo que você olhe em volta, mesmo que você esteja fazendo parte de algo que parece que está perdido, Deus tem uma estratégia, Deus tem um plano. Tem uma música antiga, né, que fala que Deus nunca chega atrasado, né? Ele sempre chega na hora certa, Ele sempre está ali com o plano dele. Agora, qual é a questão da igreja? É saber qual é o plano de Deus. E aí você pode falar assim, mas ninguém sabe, bispo. Sabe? Sabe por quê? Porque a palavra dele diz que Ele revela os planos dele àqueles que o temem. O segredo de você saber quais são os planos de Deus é temer a Deus. É querer saber o que Ele quer fazer e obedecê-lo, é obedecer com aquele planozinho pequeno. Eu falei esses dias aqui na igreja, alguns dias atrás, que tem coisas que Deus ia mandar a gente fazer só para testar a sua obediência, só para saber se você estava temendo mesmo a Ele. Coisas simples, levanta e fecha a porta. Você fala, nossa, isso aqui não é Deus não, Deus não ia mandar eu fazer isso. Vai lá e fecha, cara, vai que é Ele. Vai que está testando a sua obediência. Vai que quando você for fechar aconteça alguma coisa. E vai que não aconteça nada. A gente está viciado
em um relacionamento com Deus que toda vez que Deus manda a gente fazer alguma coisa, tem que acontecer algo. A gente está viciado nesse negócio. Deus fala com você assim: Paulinho, sobe lá e toca uma música. Qual é a expectativa? Você que sabe. Qual que é a expectativa? Qual que é a expectativa que você sobe e toca? Nossa, Deus mandou eu tocar. Ai, Jesus, então vai acontecer alguma coisa. Quando eu começar a tocar aqui, o céu vai abrir. Não, Ele só mandou você subir e tocar. Ele não te prometeu nada. Só que a gente está viciado nesse negócio. Ah, se Deus mandou eu ir na casa do fulano, eu tenho que ir, porque vai. Pode acontecer, pode não acontecer. É só a sua obediência. Porque a gente está acostumado a ser, palavra forte que eu ia falar aqui agora, mas vamos lá. A ser como se a gente fosse adestrado. Se Deus mandou, é porque grande coisa Ele vai fazer. Eu tinha um vício no meu ministério. E um dia o meu pastor me ajudou a me libertar desse vício. Eu falei com ele assim: pastor, bispo José Elias, se a palavra de Deus fala que Deus está presente, se Jesus se faz presente quando 2 ou 3 se reúnem, então eu creio que toda vez que a gente se reúne e Ele se faz presente, tem que ter manifestação, tem que ter milagre. Ele falou: por quê? Ele é seu empregado? Agora Ele obedece você? É você que define que dia que tem que ter milagre na sua igreja? Eu falei: não, mas a presença dele já é um milagre. Ele falou: quem te disse? Ele passava no meio da multidão e nada acontecia. Se alguém não chegasse do lado dele e tocasse a orla crendo que ele podia fazer, ninguém foi curado, só aquela mulher. Quem te disse? E eu parei e falei: olha, sabe que ele tem razão? Eu tenho que vir cultuar a Deus, não porque Ele faz alguma coisa, é porque Ele é Deus. A adoração não é porque Ele vai fazer algo, a adoração é porque Ele é, e nada muda isso. Agora, o fato é que no dia da dificuldade, no dia que está tudo dando errado, Ele também sempre tem uma estratégia. Esses quatro leprosos e o povo que eles pertenciam, estavam nos piores dias da sua vida, mas existia um plano, existia algo de Deus, uma estratégia de Deus. E aí eu quero falar com você assim: numa estratégia de Deus, qual que é o seu papel? Num dia que tem uma estratégia de Deus, qual que é o seu papel? Existe algo de Deus acontecendo. Nós estamos vivendo uma estratégia de Deus nesses dias, sim ou não? Sim, estamos vivendo. Contei na live ontem, do testemunho de um pastor lá de Volta Redonda, dizendo como ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele entrou no nosso culto online, no final do culto de domingo. Paulo, Deus falava comigo, eu abri o céu, eu destravei, Deus falava comigo. Nós estamos vendo uma estratégia. Alguém me pergunta e fala para mim assim: bispo, mas para onde nós vamos? Qual que é o próximo passo? Eu faço a menor ideia, querido. Eu não faço a menor ideia. O que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei. Eu sei que é bom e eu estou dentro. Eu quero ouvir o que Deus está fazendo cada dia. Qual é o seu posicionamento? Qual foi o posicionamento desses leprosos, mesmo sem saber que existia um plano de Deus? A primeira coisa, a coragem para vencer as suas limitações e os seus medos. Qual foi o pensamento dos 4 leprosos? Vamos entrar, ou a gente morre aqui fora, ou a gente morre lá dentro. Se eles deixarem a gente viver, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos aqui fora mesmo. Coragem de enfrentar os teus medos, coragem de enfrentar as suas limitações. Deixa eu te falar um negócio, querido: problema e má notícia, a gente encara de frente. A gente olha para ele e fala: vem cá, vamos resolver então esse negócio aqui. Vamos pôr em cima da mesa, vamos ver qual é a questão. Doença, a gente encara de frente. Quantas pessoas você conhece que lutaram, que perderam as suas vidas, que perderam a sua saúde, porque não encararam os seus problemas de frente? Quantas pessoas você conhece que foram protelando? Homens, quantos homens você conhece? Homem é ruim, né, gente? Homem é difícil nesse negócio. Que foram protelando. E quem está falando isso com você não é alguém que fica procurando doença, não. Eu não gosto de médico, odeio de ficar procurando. Faz um check-up geral para ver se tem alguma coisa. Quem procura acha, querido. Eu vou orar, vou pedir a Deus, peço Deus misericórdia, tento me tratar, mas se tem um sinal, vai atrás, corre atrás, encara o teu problema, encara o teu medo, encara as tuas limitações em todas as áreas da sua vida. Não é vergonha dizer eu tenho limitação, não é vergonha dizer eu tenho medo, não é vergonha você dizer: olha, isso aqui para mim não funciona, eu não sei como é que faz isso, me ajuda. Querido, quantas vezes você vai precisar de alguém pegar na sua mão e falar: vem cá que eu vou te ajudar a fazer isso?
Ai, pastor, isso não é para mim. Então você é orgulhoso. Você tem que ser mais humilde, curar do seu orgulho. Eu vou falar algo para você. O orgulho é a raiz de todos os pecados. De todos os pecados. Começa com uma raiz de orgulho. Pega na mão. Conversa com qualquer homem vencedor. Conversa com qualquer mulher vencedora. Pergunta para ele, pergunta para ela. Quem pegou na sua mão um dia? Quem te levou? Quem te conduziu? Quem te deu a primeira oportunidade? Quem disse para você, você é ruim mesmo, mas eu vou te ajudar? Quem teve coragem de falar para você, você tem essa limitação, mas eu estou aqui com você, vamos junto? Querido, nós temos jovens de 17 anos, 18 anos, 15 anos, chegando para mim falando assim, pastor, eu não estou conseguindo fazer isso não, eu fico muito cansado de fazer tanta coisa. Parei, olhei e falei, sério? Tem 45 anos, querido, vamos trocar nossa agenda? Você faz o que eu faço o que você faz, vamos embora. Aí você fala para mim assim, não, mas é outra época. Não é outra época não, querido. É uma ação demoníaca sobre a juventude, sobre os adolescentes, sobre os jovens. Nós precisamos ser profetas e denunciar isso, e quebrar isso na autoridade do nome de Jesus. Não era mais fácil na nossa época não, agora é mais fácil. Não era mais fácil, a gente andava a pé, ia para o culto. Eu lembro que eu ia para a escola dominical, tinha consagração geral 6 horas da manhã, e ai de mim que não estivesse lá, orar de joelho uma hora inteira lá, até da hora da escola dominical, até as 9, de 9 às 11h30 escola dominical, acabava 11h30, meio-dia tinha ensaio do coral, até as 2 da tarde, ia para casa, almoçava, 3h30 tinha a reunião dos jovens da igreja, e eu tinha que voltar, e ficava para o culto direto, e não morri. Não cresci, mas também não morri. Deve ser por isso, sei lá. Mas não morri. Agora você pede para o jovem vir em 2 ensaios e fala, muita coisa, né, pastor? Muita coisa? Não é muita coisa não, querido. Vai para frente, encara os seus medos, encara os seus limites. Vamos para cima. Porque isso vai sarar a igreja do Senhor Jesus. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Jovem na IPV é de qual a idade mesmo, gente? Então olha para o jovem que está do seu lado aí. 0 a 100. É tu mesmo. É tu mesmo, é todo mundo. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Tudo bem que tem uns com a musculatura mais forte, outros mais fracos, mas não tem problema. A gente é forte. A gente precisa encarar esse negócio, encarar os nossos medos, as nossas limitações e dizer, eu vou entrar, eu não vou morrer. Sabe por que eles fizeram isso, querido? Porque isso era questão de vida ou morte. Sabe o que a gente está vivendo como igreja hoje? Ou o avivamento vem, enche a gente, e encontra a gente como adoradores que adoram o Espírito em verdade, ou morreremos. Ou a gente é encontrado como igreja, que vai viver esse avivamento, esse último fogo do Espírito, ou morreremos. Está na Bíblia não? Quantas virgens que eram mesmo? Quantas ficaram? Todas eram virgens. Todas eram candidatas. Todas podiam entrar. Mas ficaram. Será que 50% da igreja entra e 50% não? Será? Será que é um aviso profético? Tem pastor que defende isso, pastor amigo meu, teólogo, estudioso da palavra, que defende isso, claramente. Eu não tenho uma opinião sobre isso, mas conheço gente que defende, gente importante, gente boa, gente inteligente. Será? Quais 50% vai ser você? Encare os seus medos, querido. Pastor, tem que juntar óleo. Junte óleo. Mas como é? Junta óleo. Mas eu não tenho. Junta óleo. Faz igual aquela viúva, pega suas vasilhas, acabou suas vasilhas, pede para as vizinhas, junta vasilha, junta, manda o seu filho sair, fala, pega a vasilha emprestada, porque tem uma unção de prosperidade sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Deus está gerando uma aposentadoria para a gente. Pega as vasilhas emprestadas. Eu não, Deus me livre, cada vizinha pedir vasilha, está maluco. Então morre com seu orgulho. Morre abraçadinho com seu travesseirinho de orgulho, mas não põe culpa em Deus, porque Deus quer te abençoar, quer te curar, quer te sarar, mas o teu orgulho não está deixando.
É isso. É essa palavra que Deus tem para a igreja nesse tempo. Nós precisamos descer ao Jordão. Nós precisamos descer ao Jordão, fala, aquele que desce. Nós precisamos descer. O segundo ponto que eu queria desafiar você é você conseguir ter ânimo para sustentar a tua vida. Estou falando de 4 leprosos, querido. Doentes, andava, a pele caía, a orelha caía. 4 leprosos tiveram ânimo para resgatar o fiapo de vida que eles tinham. Tiveram energia para resguardar o fiapo de vida que eles tinham. Aí você pode falar assim, bispo, a gente está muito cansado mesmo. Existe uma possessão, existe uma opressão é a melhor palavra, de cansaço. Você tem sentido isso? Você dorme, acorda, parece que você nem dormiu. Você descansa, parece que você não descansou. E aí você vai pegando ao longo do dia, você vai pegando no tranco, né? Você tem que levantar, não tem jeito. Aí você vai levantando, aí você vai movimentando, pegando no tranco, o negócio assim, e aí chega no final, o bispo ainda marca uma live 23:05, você fala, misericórdia, esse pastor não é de Deus não. E aí você vai, e tá lá, e a live está rolando, e você, é uma opressão espiritual, mas você vai lutar contra isso. Você pode ter experiências com Deus nessa área, querido, deixa eu te falar, tenha experiências com Deus na renovação das suas forças. Pede a Ele, me renova, Senhor, renova as minhas forças, Senhor, renova as minhas forças, Senhor. Querido, tem dia que eu estou atendendo o gabinete, 1, 2, 3, 4, chega o Marco e fala, meu Deus do céu, só Jesus. Aí o Alex toca o telefone, bispo, o próximo já chegou, eu falo, tá bom. Aí desliga o telefone e fala, Senhor, renova as minhas forças, e Ele me renova. E Ele traz um novo vigor, Ele traz alegria, chega alguém com um sorriso e fala, como é bom estar aqui, eu falo, glória a Deus, isso renova a gente. Tenha ânimo para resgatar a sua vida, para cuidar da sua vida, para cuidar da vida dos seus, como esses leprosos tiveram. Vamos, levantamos e vamos entrar, sai da inércia, movimenta o seu corpo, vamos entrar e vamos salvar as nossas vidas. Tem inércia espiritual no meio da igreja, querido. Tem crente parado espiritualmente no meio da igreja. Parado como, bispo? Não oro não, sabe, pastor? Eu não tenho força para orar mais. Você tentou, querido? Sabe o que é, pastor? Quando eu ajoelho para orar, eu durmo. Não tem problema não, pode dormir. Mas ajoelha para orar. Começa. Pede para o Senhor, fala, Senhor, me pega aqui hoje. Me sacode aqui hoje. Me dá uma rasteira aqui hoje. Começa a ter experiências com Deus, querido. Começa a confessar para o Senhor as suas verdades. Hoje de manhã eu estava orando, eu falei, Senhor, eu estou muito cansado, Deus. Hoje eu estou cansado, Jesus. O Senhor sabe que eu estou cansado. Eu estou confessando para o Senhor, renova-me, Jesus. Renova-me. A gente pode falar, estar cansado não é pecado não, querido. Estar com sono não é pecado não. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa com você. Você pode pedir até para dormir. Deus, deixa eu dormir. Tem dia que o Espírito Santo de Deus me acorda de madrugada e eu falo, Senhor, hoje não. Estou tão cansado, papai. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Me dá mais meia hora. E Ele atende. Sabe por quê? Porque Ele é meu Pai. Ele não é um carrasco da minha vida. Ele não me acorda para poder me castigar. Ele me acorda porque Ele está com saudade de mim. Porque Ele quer falar comigo. Porque Ele quer ouvir a minha voz. Porque Ele me ama. Quantos de nós vamos entender isso? Como é bom alguém lembrar de você, não é verdade? Você está lá na sua rede social, está lá com o seu WhatsApp, daqui a pouco do nada, uma pessoa que não fala com você há muito tempo, fala, que saudade, como que isso alegra a gente? Imagina Deus dizendo para você, eu quero falar com você agora, que privilégio, sei quantos bilhões de pessoas no mundo, Ele quer falar com você agora. Para de tirar isso como castigo, anima-te, levanta, fala, eu vou, Senhor, eu vou entrar nesse negócio, isso vai trazer vida para mim. Quer que eu te dê um segredo de vida, querido? Quando você estiver desanimado, é diferente, mas funciona. Começa a orar em línguas. De que você estiver muito cansado, muito esgotado, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Mas assim? Deixa eu te falar um negócio, querido. É o pentecostalismo
que embutiu na gente uma ideia que você só pode orar em línguas quando você se arrepiar. Para com isso. O Espírito Santo de Deus habita onde? Onde o Espírito Santo de Deus habita onde, querido? Fala para mim. Em mim. Ele está aqui. E a palavra de Deus fala que Ele ora com gemidos inexprimíveis. Quando eu não tenho palavras para orar, é Ele que ora por mim. E sabe o que acontece quando você ora em línguas? Você trai a sua razão. A sua razão diz assim, mas você nem sabe o que você está falando, cara. Que negócio é que você está falando? Mas o teu Espírito está dizendo, eu estou sendo alimentado. Eu estou sendo fortalecido. Você não sabe, mas eu sei. E eu testifico diante do Pai. E isso vai dando renovos para a sua vida. Os maiores homens de Deus da Bíblia, um dos maiores homens de Deus hoje no Brasil e fora do Brasil, são homens que oram em línguas 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Que coisa de maluco. Eu oro meia hora, 40 minutos por dia. Tem hora que você fala assim, eu estou ficando doido, não é possível. Não, isso aqui não, para com isso, Paulo. Mas quando eu saio igual um gigante, fortalecido no Senhor, renovado as minhas forças, porque o Espírito falou aquilo que eu não sabia nem como falar. O Espírito pediu coisas que eu nem sabia que precisava. O Espírito falou por mim, comunicou com o céu, e o céu veio na terra. Começa a orar em línguas. É um segredo. Já contei aqui para você um testemunho que a pastora Carla ouviu ou leu, não sei, agora eu não sei se ela ouviu ou se ela leu num livro, de uma das maiores profetisas do mundo, ela explicando que um dia ela estava em casa e Deus ela começou a orar e orar em línguas e tal, e durante aquela oração Deus falou com ela, durante aquela oração Deus mostrou para ela a irmã dela que estava no hospital. A irmã dela estava internada há muitos dias já, desenganada pelos médicos. E aí Deus abriu a visão espiritual dela e mostrou o quarto do hospital. E quando ela olhou o quarto, tinha demônios em volta da cama. E os demônios falavam exatamente assim: assim na terra como é no inferno. Assim na terra como é no inferno. Em volta da cama. E ela levantou as mãos e disse, assim na terra como é no céu, 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 não é no inferno, é como é no céu. Aí ela foi curada. Que deixa eu te falar, existe uma guerra espiritual. Existe algo acontecendo no mundo espiritual. Não é brincadeira. Não acha você que a gente está aqui fazendo, acontecendo, porque nós... Não, querido, existe uma guerra espiritual. E nós precisamos começar a declarar, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Nós precisamos saber o que está sendo falado no céu. Quais estão sendo as orações que estão chegando no céu. Qual é o linguajar do céu. Quais são as palavras espirituais que são ditas no céu. Nós precisamos fazer isso. A gente gosta muito de ver os cantores, né? Os belos cantores, os feras aí. Aline Barros, entre outros aí. Um dos pastores... O pastor que cuidou deles, de alguns cantores desses mais antigos, na época que estavam começando, sabe qual era o propósito deles de oração no primeiro mês do ano? Eles oravam o mês todo, para que Deus revelasse qual era a música que estava sendo tocada no céu. Como é que estoura? Como é que vende tanto disso? Como é que faz? No céu já está acontecendo, querido. A canção que vai ser cantada nesse púlpito aqui daqui 5 meses, 10 meses, 1 ano, já está acontecendo lá no céu. Os anjos já estão entoando ela. Você pode saber qual é só você buscar. A palavra que o Senhor tem para esta igreja já está pronta. A palavra profética, a liberação, a ativação espiritual da igreja já está pronta. É só a gente querer saber qual que é. O que o Senhor tem? E aí, em sabendo qual que é, sair da inércia, se levantar, levantamos, vamos lá. Mas está cansativo, não tem problema, vamos junto. O PAC é um negócio muito interessante, porque é difícil 24 horas, eu sei que não é fácil, a gente vai fazer 48 daqui a um tempo, 72, a gente vai chegar lá, a gente vai passar a semana na igreja, em nome de Jesus, a gente vai ficar aqui a semana toda. Vamos, em nome de Jesus. 24 é só o começo, querido. A eternidade toda a gente vai estar no céu. É treinamento para a eternidade. Não é fácil esse negócio, tem cansaço. Mas você pode vencer. Como é bom chegar no final e falar, eu venci.
Eu conquistei. Eu me lembro do último PAC, no último culto de domingo à noite, eu estava elétrico, parecia que eu tinha sido ativado energeticamente pelo Senhor, cansado, morto, moído, mas elétrico, porque eu venci, eu passei 24 horas na presença do meu Deus. É você, é vencer os teus limites. O terceiro segredo que a gente precisa ver aqui, a terceira base que a gente precisa ver aqui, é que nós precisamos encontrar esperança para crer que existe uma promessa de dias melhores. Você precisa ter esperança naquilo que Deus está fazendo, querido. Eu tenho um prognóstico de uma doença, eu tenho um prognóstico de algo que está difícil na minha vida. Tenha esperança. Tenha esperança. Tem algumas coisas na minha vida, na minha vida pessoal, que estão paradas, estão paralisadas. E aí eu oro todo dia por elas, mas eu oro e falo: Senhor, deve ter um motivo. O Senhor deve estar preparando algo diferente aqui. Eu só entrego para o Senhor mais uma vez, mas o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu sei que está parado, aos meus olhos está parado, mas o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu tenho esperança no Senhor. Quando eu entrar nessa cidade, os leprosos devem ter pensado: quando eu entrar nessa cidade, eu devo encontrar uma comida. Eu devo encontrar alimento. O que eles encontraram, querido? Eles encontraram fartura, abundância, porque existia uma esperança. Deixa eu te falar, os leprosos não ouviram o som de cavalos, só os assírios ouviram. Não era para eles, era para quem tinha que fugir. E aí eles entram, nós vamos morrer, eles podem matar a gente, nós não somos nem bem-vindos lá dentro, mas o que eles encontram é fartura. Deixa eu te falar um negócio, que toda vez que você tiver esperança em Deus, toda vez que você tiver coragem de dar os primeiros passos, você vai encontrar fartura. Sabe quem consegue prosperar? É quem tem coragem de dar os primeiros passos, é quem não é limitado. Como eu vejo gente rompendo por coragem, e como eu vejo gente ficando presa por medo. Deixa eu te falar, o teu Deus tem limite, querido? Se você serve a um Deus sem limite, por que você tem limite? Limite de tudo. Limite para orar, limite para adorar, limite para se doar, limite para doar o que você tem. Pastor, não posso fazer isso não, porque eu só tenho um. E o seu Deus tem quantos? Quantos seu Deus tem? Eu só tenho esse. Aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Só tinha isso. Era tudo que ele tinha. Mas quando ele é chamado por Jesus, o que ele faz? Ele entrega. Jesus é tudo que eu tenho. Faço parte da história agora. Não tenha medo de entregar tudo que você tem. Mesmo que você seja o único que vai entregar. Mesmo que você seja o único garotinho que vai entregar. Não tenha medo. Sabe o que eu faço aqui, querido? Domingo de manhã, domingo à noite, terça-feira, nas lives, eu entrego só um pouquinho do que eu tenho. Deixa eu te falar, e cada entrega é tudo. Cada entrega é tudo que eu tenho para aquele momento, para aquele dia. Toda a porção que Deus me dá está sendo entregue. É só isso. E o que Deus faz com isso? Deus multiplica. Naquele momento ali dos 5 pães e 2 peixes, tinha um doador, 12 servos e uma multidão de famintos. Sempre vai existir uma multidão de famintos. Sempre. Se você não doar, porque você acha que todo mundo é faminto e só você vai doar, e isso é bobeira, você perde a oportunidade de fazer parte da história de Deus nessa terra. Sempre vai ter uma multidão de famintos. Então eu vou doar. Vai ter gente para servir, então vamos servir. O que você tem nas suas mãos é a sua semente. Aprende isso. Se você comer, você comeu. Quando acabar a digestão, você está com fome de novo. Mas se você semear, você tem para muito tempo. Eu fico imaginando, Ronaldo, a vida desse menino, a família dele. Eu queria chegar no céu e conhecer a mãe do menino dos 5 pães e 2 peixes. Eu queria perguntar para ela assim: vem cá, depois que aquele rapaz lá deu o lanche dele todinho para Jesus, o que aconteceu na sua vida? Como é que foi a sua casa? Como é que foi a sua despensa? Fala para mim. Como é que foi? O que vocês comeram? Pastor, eu comi um trem chamado caviar, que eu não sabia nem que existia. Eu passei, foi a bacalhau.
Ih, você não tem ideia. Eu não sei como é que foi aquele negócio não, mas depois que ele voltou para casa, dizendo que ele tinha dado os 5 pães, os 2 peixinhos para um homem lá que pediu, a nossa vida mudou. Eu tenho certeza, querido. Eu tenho certeza que a vida daquela família mudou. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tenha coragem, tenha esperança de dar esse passo, de crer que dias melhores, que promessas melhores, que acontecimentos melhores vão acontecer na sua vida. Mesmo que você esteja apenas com um fiapo de vida. E eu quero caminhar para o final falando com você, sabe por que a gente não vive assim? Porque a gente está perdendo o senso de urgência. Tudo que é urgente, a gente tem mais coragem. Pega um médico recém-formado, coloca ele numa sala de cirurgia com alguém morrendo. Querido, ele vai meter a mão e vai fazer. Ele só tem ele. Senso de urgência. Quem já viu algum acidentado em estrada? Quem já viu relatos, pelo menos, de pessoas que infartam dentro do avião, que são traqueostomizados com uma caneta Bic, aberto com estilete, com uma gilete? Você fala, mas não existe. Existe? Existe? Lógico que existe. Quem fez? Alguém lá que viu um dia lá, ou faz ou morre. Deixa eu te falar, querido, tem um monte de gente lá fora, esperando que você acorde com o seu senso de urgência, porque eles estão morrendo. Esperando que a igreja se levante, porque eles estão morrendo. Deixa eu te falar, você pode estar morrendo, se você não entender o senso de urgência desse tempo. Por que os leprosos tiveram essa atitude? Porque era isso ou a morte. Era a única oportunidade de vida que eles tinham, de sobrevivência. Sabe por que você não está orando tanto quanto você deveria? Porque você não acha que a oração é a sua única chance de sobrevivência. Sabe por que você não lê a Bíblia da forma que você deveria ler? Porque você não acha que ali na Bíblia tem as respostas da sua sobrevivência. Sabe por que você não obedece às direções de Deus, às direções da sua liderança? Porque você não entende que essa é a única oportunidade de sobrevivência que você tem. Você ainda acha que tem mais uma chance. Você ainda acha que vai ter um jeito. Não, daqui a pouco eu resolvo. Não, daqui a pouco dá certo. Não, eu vou fazer do meu jeito e vai dar certo. Você vai ver. Eu mentorei um líder, e até falei com ele que falei, cara, eu vou contar teu caso, porque você é muito fora da curva. Tudo o que eu falo com ele, ele fala assim, eu vou pensar. Na hora que entrar aqui, aí eu faço. E eu estou com ele já há algum tempo, e eu vou deixando, né? Aí assim, eu falei com ele, deixa eu te falar, querido, quando entrar aqui, você me avisa que eu estou cansado de falar com você. Estou cansado, cara. Estou te perguntando se você entrou aqui. Estou falando para você que é o certo, cara. Obedece. Larga de ser cabeça dura. Não, mas é que eu preciso entender. Eu falei, então faz por sua conta e risco. Para de me encher a paciência. Se vira. Se você sabe, então faz. A gente começa a perder senso de urgência. Sabe quando a gente faz tudo o que manda fazer? Quando a gente começa a perder as coisas. Perde o emprego, vem na igreja. Pastor, eu estou desempregado, o que eu faço? Faz isso, tá bom, pastor. Aí na hora de você falar assim, você tem que vir em 15 terças-feiras, 17 segunda-feira de oração, vem todas. Porque o desespero, o senso de urgência. O filho ficou doente, pastor, o que eu faço, pastor? Ora. Mas ora como? Ora, pede a Deus. Era para você fazer isso desde sempre. Por isso que tem crente que não sai, do campo da lepra. Por isso que tem crente que é sempre leproso. Porque a única forma dele ficar na presença do Senhor é com lepra. Se ele se curar, ele vai embora. Lembra dos 10 leprosos? Quantos voltaram para falar com Jesus? Entendeu? Se curar, vai embora e nunca mais volta. Tem crente que não consegue ter dinheiro. Ah, se for fiel no pouco, sobre o muito me colocará. Pois é, mas nem no pouco você consegue ser fiel. No pouco você continua orgulhoso.
No pouco você continua turrão. No pouco você não entende a necessidade que você tem de semear para você poder romper. Não pode ter muito, se for muito vai embora. Não é da igreja não, querido. É da presença do Senhor. É da casa do Pai. A gente precisa entender o senso de urgência. Quando você entender que se você não aprender sobre senso de urgência, que Jesus pode voltar hoje, as coisas não vão acontecer na sua vida. Que a tua doença pode ser curada hoje. Que você tem uma palavra de Deus para hoje, você precisa fazer ela acontecer hoje. Enquanto você não entender isso, querido, dificilmente vão acontecer coisas milagrosas, grandes na sua história, na sua vida. Tem coisas que é para agora, tem coisas que tem que fazer naquele momento. Sabe, aconteceu de novo domingo. Deus está falando aqui, tem uma pessoa aqui na minha frente, que está assim, assim, assim. Toma uma decisão. Aí o cara está igual. Aí acaba o culto, o cara vira e fala assim: era comigo. Perdeu. Manda mensagem depois do culto. Sabe, pastor, que palavra poderosa, né? Eu já até sei. Que palavra poderosa, né? Então, aquela hora era comigo, mas eu fiquei com vergonha de levantar a mão. Você ficou com vergonha porque você não entendeu que você está morrendo. Que aquela era a chance da sua vida. Porque se você entendesse que estava morrendo, você levantava as duas mãos. Eu me lembro de um pastor que voltou para Jesus nessa igreja. E ele chegou nessa igreja dizendo: eu vou tirar minha vida. Um pastor. E quando eu comecei a pregar, eu não tinha terminado de pregar ainda, ele parou no meio do corredor, levantou as duas mãos e falou: eu quero voltar para Jesus. E veio com as duas mãos levantadas e ajoelhou aqui na frente. Ele sabia que ou ele voltava para Jesus aquele dia, ou ele ia morrer. Ou Jesus abraçava ele, ou ele ia morrer. Senso de urgência. Como está o teu senso de urgência? De sobrevivência nas coisas de Deus. Sabe o que Deus fez com esses leprosos? Deus deu a eles um dia de livramento. Eles encararam o problema, tiveram coragem, saíram da inércia, sabiam que era isso ou nada, e Deus deu a eles agora um dia de livramento. Sabe o que a igreja está vivendo hoje, querido? Deixa eu te falar claramente. Sabe o que a igreja está vivendo hoje? A igreja está vivendo um dia de livramento. Quanto tempo vai durar isso, bispo? Não sei. Não sei, mas é um dia de livramento. Tem comida nessa mesa hoje. Tem comida nessa casa hoje, mas é um dia de livramento. Pode ser que amanhã não tenha. E eu quero te perguntar, e se não tiver, você faz o quê? Se não tiver comida no seu armário, você faz o quê? Eu fico vendo crente negociando tanta coisa, querido. Crente falando mentira para vender R$100. Crente passando a perna no outro para ganhar R$50 de lucro a mais. Eu fico imaginando, quando acabar o leite do armário, o feijão do pote, e aparecer um chipzinho, será que resiste? Será que resiste? Ou será que vai ser do jeito do nada a ver? Nada a ver não, pastor. Isso aí não tem nada a ver não, isso é bobeira. Pode pôr aqui, ó. Será? Eu não sei. Será que você tem força para segurar? Será que você tem força para segurar o não tratamento do teu filho porque ele não é marcado pela besta? Não, só posso atender se... Nós já tivemos um ensaio disso, querido. Há pouco tempo atrás. Não pode entrar aqui porque você não está adequado. Aquele cartãozinho que você sabe qual que eu não posso falar. Carimbadinho. É só um ensaio. O que os crentes fizeram? Pensa. Será? Agora está provado que não tem eficiência quase que nenhuma de muito estudar. Não sou pró nem contra.
Só acho que foi um ensaio social. Será que a gente passou no teste? Será que a gente foi reprovado? Você confia mais em quem, querido? No teu Deus ou em alguma coisa que aplique em você? Quem que você confia mais? Eu não estou julgando ninguém, querido. Em nome de Jesus. Não sou juiz na vida de ninguém. Tem casos de pessoas que trabalham em lugares que precisam fazer, foram obrigados. Joia. Desde que você tenha feito confiando em Deus. Desde que você tenha feito sabendo, querido, se Deus não vier aqui, não adianta nada eu fazer isso aqui. É Deus na minha vida, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que é Senhor da minha vida. Mas eu vi um monte de crentes dizendo, Deus me livre, se não fizer, morrer, porque não sei o quê. Quando a gente fez e morreu, gente, é o Senhor que é o Senhor das nossas vidas. Precisa entender isso. É o último tempo. Se você tem uma declaração sobre a sua vida, se você quer viver algo de verdade, faça como está em Joel. Diga ao fraco, sou forte. Diga para você no dia da tua fraqueza, eu sou forte. Eu estou fraco agora, mas eu sou forte. Eu estou abatido, mas eu sou forte. O Senhor, eu estou abatido no meu corpo, mas o Senhor vai tocar o meu espírito. E eu vou me levantar, e eu vou me renovar, e eu vou me restabelecer, e o Senhor é comigo. Poucos dias atrás nós perdemos uma grande líder, né? Se eu vou lembrar o nome dela, americana, que é uma das precursoras do assunto mesa dentro de casa, né? E eu me lembro de um ou 2 dias antes, ela gravando um vídeo, com catéter de oxigênio, e dizendo, queridos, Deus é bom, eu vou continuar, toda maquiada, uma senhorinha toda maquiada, toda preparada, eu vou conseguir, nós estamos juntos, não desista, não desista, não desista. No outro dia ela passou para o Senhor, diga ao fraco, eu sou forte. Passou para o Senhor cheio de esperança, da glória de Deus. Querido, é um tempo da igreja se fortalecer. Eu queria terminar dizendo para você, acredite nas estratégias do Senhor. Tem uma mesa cheia de comida. O tema do PAC é fome e sede. Por 3 vezes Deus nos deu essa revelação nessa igreja. Por 3 vezes Deus mostrou isso na igreja. 3 pessoas diferentes, uma pessoa que nem era da nossa igreja. Uma mesa muito farta. Eu e a pastora Carla preparávamos a mesa. 2 vezes aqui uma vez aqui na igreja, outra vez na rua e outra vez num sítio. Eram os 3 ambientes. Um sítio muito bonito, a gente numa rua e a gente dentro da igreja. 3 pessoas diferentes tiveram a mesma revelação. Nós preparávamos uma mesa muito farta, muita comida, mas a igreja passava, olhava e não comia. A igreja não tinha fome. Será que chegou o tempo da fome? Será que nós temos fome de Deus agora, do alimento da mesa? Será que nós estamos sedentos pelo Senhor mesmo? Será que nós estamos querendo experimentar desse alimento espiritual? Ah, pastor, eu quero muito, eu quero muito. Eu quero muito. O que você está fazendo? Nada. Pastor, eu tenho um chamado na minha vida para ser pastor. Que joia, que bom, nós precisamos de muitos pastores. A palavra de Deus fala que a seara é grande e poucos são os obreiros. Que bom. Qual o curso que você se matriculou esse ano? Nenhum, não. Cadê sua fome e sede? Cadê sua fome para aprender? Cadê sua fome para continuar? Como é que você quer ser pastor? Ai, pastor, eu tenho um chamado para o louvor e tal. Queima, quando eu vejo o louvor cantando, meu coração queima. Que bom, tem audição, você foi fazer? Não, eu tinha um churrasco no dia, da periquita da minha vizinha, do peixinho de estimação, do meu cachorrinho. Aí eu não deu para ir, queria muito, mas não deu, queria nada.
Cadê a fome e sede? Cadê a busca de Deus? Pastor, meu casamento está muito ruim e tal. Você está orando quanto por dia? Não tem nem força para orar, então vai continuar péssimo. Não reclama. A gente precisa ter fome e sede, querido, para sobreviver. Esses leprosos, vou terminar em nome de Jesus. Deus me fez lembrar dessa mesa cheia de comida esses 4 leprosos, ou eles entravam para comer, ou eles morriam. Ou você senta à mesa e se alimenta do alimento do Espírito Santo, ou você não vai sobreviver nos próximos dias da igreja do Senhor Jesus. Ou essa igreja senta à mesa e come junto, ou a gente realmente se movimenta nesse sentido, ou vamos morrer famintos, olhando para um lado, olhando para o outro, porque não temos fome. Um dos sinais da depressão é falta de fome. Depressão espiritual traz falta de fome. Pode falar o que você quiser, pode ensinar o que você quiser, pode ministrar o que você quiser, muda nada na minha vida. Não tenho fome. Você tem fome de Deus, querido? A ponto de você entrar num lugar e dizer, se morrer, morri? Você tem fome da justiça de Deus? Como Esther disse. Você tem fome da justiça de Deus? Radassa entrando dizendo, se morrer, morri. Mas a justiça de Deus vai ser feita. Você tem fome, sede? Ou não? É só uma religião para você. Deus quer reavivar a sua igreja. Deus quer ressuscitar os que estão mortos. Deus quer reanimar os que estão dormindo. Quando Paulo fala na Santa Ceia, por isso que há entre vós muitos que dormem, ele está falando de uma liturgia religiosa que estava falida. Ele está falando de um culto que não chegava a Deus. Na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos que dormem, porque não discernem o corpo. Você acha que tem a ver com pão, querido? Com aquele pãozinho? Você acha que tem a ver? Não tem nada a ver com isso, querido. Se você for ver o início do texto, fala assim, vocês trazem em excesso, uns se embebedam, outros comem com glutonaria até, e outros ficam com fome. Vocês não sabem o que é corpo de Cristo. Vocês não sabem o que é corpo de Cristo. A ceia não era feita com pãozinho, com vinhozinho, igual a gente faz, não, querido. Vocês não sabem o que é corpo, vocês não estão discernindo, e porque vocês não discernem, vocês estão dormindo. É sério, querido. Vocês não estão entendendo a urgência disso aqui. Vocês não estão entendendo a urgência dessa reunião aqui. É isso que Paulo está falando. Vocês vieram para uma festa, não é festa, é corpo de Cristo. Vocês vieram para uma confraternização, não é confraternização, é corpo de Cristo. É evangelho, é repartição, é todos se alimentarem do corpo, é todos juntos, é unidade, é comunhão. Vocês não entenderam isso? Meu maior medo, meu maior temor é ser pastor de uma igreja que não discerne o corpo. É ser pastor de uma igreja que quando eu parto o pão, eu não consigo olhar para o pão e dizer, eu sei que é você, eu sei que é porque você é corpo comigo. E se eu estou partindo o corpo, eu estou partindo você, e eu vou ter que te engolir. E você vai ter que me engolir. E juntos somos corpo de Cristo. Esse é o temor. Ah não, o corpo de Cristo é Jesus na cruz. Jesus está no trono, querido. Quem acredita que o pão vira carne é a igreja católica. É outro lugar. É outra reunião. Não é aqui. Aqui é só pão mesmo. O corpo somos nós. Vós sois corpo de Cristo. A igreja. Discerne o seu irmão aí.
percebe o teu irmão, a urgência dele, a necessidade dele, a doença dele, a vida que ele precisa que está em você, derrama sobre ele. É a palavra de Deus. Vamos ficar de pé.